Olá, meus queridos e minhas queridas. Muito feliz de chegar na sua casa, onde você está agora, para mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Estou aqui sentado confortavelmente, mas já estou com a minha canetinha das cores, canetinha do Padre Jonas. E a Bíblia está ali me esperando, papel e caneta, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje vai ser Mateus 13, versículos de 24 a 52. Vamos lá? Senhor, abençoa mais este programa. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós, sobre todos aqueles que vão fazer o estudo da palavra comigo agora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale no fundo do nosso coração. Que nós, meditando a sua palavra, possamos colher os frutos em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar nossa palavra de Deus, então, em Mateus 13, de 24 a 52. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus como alguém que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Aqui dá para extrair já uma ordem de Deus. Olha que coisa mais interessante. Não é hora de cortar, não. Deixa crescer um e outro, o joio e o trigo. Mas tem um tempo. Até quando? Até a colheita. No momento da colheita, direis aos que cortam o trigo: retira primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Que a diferença do joio e do trigo é que o joio, como ele não tem peso, ele fica para cima assim. Né? E o trigo ele pende um pouco por causa do peso do trigo. E o joio é vazio. Então até que é fácil de ver. Mas se for tirar logo no começo, você pode arrancar o trigo junto. Olha só. Em atenção não ao ruim, que é o joio. Em atenção ao trigo, que é o bom, que não deve arrancar antes da hora. Assim também com as pessoas. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falava tudo isso em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar de parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio
são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos, jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos, lançarão os maus na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Nós vemos aqui nesse versículo e já vamos fazer a pergunta para o nosso Padre Carlos, nosso mestre em Bíblia. Por que Jesus usa de elementos do campo nas suas parábolas? Amados e amadas de Deus, a linguagem de Jesus, ao dizer, ao propor as parábolas, é uma linguagem que utiliza, como dissemos e vimos na própria palavra, uma linguagem comum, elementos comuns. Por exemplo, os elementos, as coisas do campo. É muito importante sabermos que a força da parábola, ela está no contraste entre a pequenez do seu início e o esplendor do fim. Jesus começa com coisas simples, mas para propor um significado grandioso, para falar do reino de Deus, para falar do reino dos céus. É assim que Jesus fazia, utilizando meios, linguagem, coisas comuns do dia a dia, coisas com as quais ou através das quais as pessoas ou seus ouvintes poderiam entender. Eu até comparo, inclusive, a proposta de uma parábola, ou o ensinamento através de uma parábola, com a subida de uma escada. Você sabe o que é uma escada, você sabe do que é feita uma escada, mas dependendo da altura da escada, você não sabe a que ela pode te levar. Então é como se essa escada fosse o elemento utilizado para você saber ou aprender um significado. As parábolas querem propor um significado, e significado do reino de Deus, do reino dos céus para as pessoas. Por isso mesmo que Jesus utiliza elementos comuns, inclusive elementos do campo, para levar as pessoas a ter bem claro o que significa o reino de Deus ou o reino dos céus, para que possam aderir bem, com o coração, com a vida. Muito bem, Padre Carlos, muito obrigado por sua explicação. Que nós possamos também entender as parábolas de Deus em nossa vida, né? Que muitas vezes nós não entendemos a princípio. Temos que refletir, rezar. O que Deus está me falando nessa hora, talvez você passando uma situação difícil, uma parábola difícil de entender, um sofrimento. Vamos entender à luz da fé. Versículos 51 e 52. Entendeste tudo isso? Sim, responderam os discípulos. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus, como pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. O que o Senhor falou aí dos escribas, fala para mim e para você. Quer passar de escriba para discípulo? Tira do seu coração coisas novas e coisas velhas. Assim como mexemos num baú antigo, de roupa antiga, de coisas velhas, te retira coisas boas
coisas novas, coisas velhas. Deus nos dê a graça de fazermos essa limpeza em nossa vida, de fazermos sempre essa manutenção, uma palavra boa. Aliás, Padre João sempre ensinou para nós o retiro da boa morte, que muito mais do que dar as coisas, fazer uma revisão do guarda-roupa, colocar as coisas em ordem, é arrumar a nossa vida, arrumar a nossa casa. Que Deus abençoe você, te dê a graça de viver essa palavra de Deus. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!